Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente nos encontramos nessa noite de hoje, mais uma vez, na presença do nosso irmão Jefferson Sotero, que acho que praticamente há uns 5 anos ou mais ele já vem nos acompanhando na nossa casa, já participou de alguns aniversários. Por pouco não participa de novo, né? Porque hoje é dia 28 de abril e dia 18 de abril a nossa casa comemorou 17 anos, Jefferson. Então, você já participou de pelo menos 1 ou 2 aniversários que eu me lembro aí. Um de certeza que teve uma comemoração e você saiu na foto com a gente, tá lembrado, né? Com Isso, certeza. então, a gente agradece desde já a presença, as pessoas vão entrando aí posteriormente, de repente, né? Mas a gente já vai, então, em seguida, fazer a leitura do Evangelho e depois já passar a palavra para o Jefferson, né? Mas aí, então, a gente está se valendo desse meio agora de palestras virtuais, porque a gente não pode ficar sem aprender sobre essa doutrina, que sempre está nos amparando e nos inspirando, né? Então, hoje, o Jefferson ele fará a palestra com o título Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, né? Ele que é do Centro Espírita Serra de Jesus, né, Jefferson? Isso. Então tá, eu abri aqui um trecho do Evangelho, vou fazer a leitura, em seguida eu faço a abertura e passo a palavra para o nosso irmão, né? E caiu no Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 28, que diz assim: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Então, esse tem um questionamento aqui. Um homem está agonizante, preso de cruéis sofrimentos. Sabe que seu estado é desesperador. Será lícito poupar em si alguns instantes de angústias, apressando-lhe o fim? Daí os Espíritos respondem: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem com razão considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, que animar-se e recordar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos que lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que passa do além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Ignorai os derradeiros sofrimentos quanto ou puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que em 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Que assim seja. Então, meus irmãos, nesse momento, com os nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, irmão maior, aos mentores do nosso grupo Espiritaninho de Amor e de Luz, vamos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, em nome de Deus, para aprendermos um pouquinho mais sobre essa doutrina que sempre nos ampara e que tanto nos inspira. E assim, agradecendo a Deus, nós vamos dar por início a nossa reunião de palestras da noite de hoje, como eu adiantei, né, com a presença do nosso irmão Jefferson Sotero. A palavra é toda sua, fique à vontade. Temos aí já um grupo aí para poder te prestigiar e aprender contigo. Fique à vontade. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos os amigos do Ninho de Luz
que a gente possa realmente aproveitar esse momento de reflexão, né? Mas também parabenizando por mais um aniversário. O tema da noite eu escolhi: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É um trecho que está na oração do Pai Nosso, que faz com que todos nós possamos refletir o que é a fé raciocinada que a doutrina nos ensina, né? Porque a gente começa a aprender que eu me torno espírita, de fato, quando eu passo a vivenciar o entendimento da doutrina espírita na minha vida. Então, quando Jesus falou na oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, é porque ele já estava transferindo para Deus as decisões das nossas vidas. Então, eu tenho a minha vontade, eu tenho o meu desejo, mas quem comanda a vida é Deus. E aí é a grande dificuldade para a gente definir o que é fé raciocinada e fé cega, é que a fé cega, quando você está enfrentando as dificuldades e os sofrimentos da vida, parece que Deus abandonou, não é? Então, a pergunta número 1 do livro dos Espíritos é: o que é Deus? Deus é bondade e justiça, né? Então, se Deus é bom e Deus é justo, tudo o que acontece na Terra tem a sua bondade e a sua justiça. Então, quando a gente está diante das dores e dos sofrimentos, nós, principalmente espíritas, nós não podemos fugir dessa situação. Deus é bom e Deus é justo. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu fui buscando alguns pontos para a gente fortalecer esse entendimento. Então, no Evangelho, ele nos diz: se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, quanto maior não será a da criatura para com o seu Criador. Então, nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Um exemplo muito básico que eu uso é uma pessoa no hospital em coma, morre ou não morre. A minha vontade é que ele não morra, mas ele pode morrer. A minha vontade é que eu não me separe, mas eu posso me separar. A minha vontade é que eu não adoeça, mas eu posso adoecer. Então, a gente tem as nossas vontades, a gente tem os nossos desejos, mas a vida segue um curso. Porque se a gente começar toda vez que a vida não sai do nosso jeito, nós possamos entrar em desespero, nós só complicamos a nossa vida. Então, a gente tem que dar um passo para trás, respirar fundo e procurar entender a situação. Porque se ela aconteceu, tem as mãos de Deus. Por mais que naquele momento não seja da forma que eu espero, da forma que me agrada. No Evangelho eles nos dizem: por que medir a justiça divina pela nossa? Não é? Então ele está dizendo o seguinte: nós criamos leis, não é? Justiça, mas os Espíritos estão dizendo: quem é você, não é? Para medir a justiça divina pela sua? Então, muitas vezes a gente gostaria que a vida fosse dessa forma, que os nossos filhos todos se dessem super bem, e às vezes não vai saindo assim. Então, esse desespero, essa angústia de muitas vezes estar diante de situações que a vida nos apresenta de uma forma que nós não queremos, tem a mão de Deus. Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por simples caprichos, infringir penas cruéis? Aqui o Espírito está nos fazendo uma pergunta, né? Então, a gente está diante de uma pandemia, nós estamos diante de tantas dificuldades financeiras, e que a gente vai olhar e vai dizer: Deus nos abandonou. Aí ele está nos dizendo: podeis pensar que o Mestre está nos colocando penas, sofrimentos, dificuldades, por simples prazer dele? Não é? Para que a gente passe por situações de dificuldade pelo mero prazer? Não é? Então, esse ponto é o que vai fazendo com que a gente vá buscando a fé raciocinada. E ele completa dizendo, né? Nada se faz sem um fim inteligente, e tudo que acontece tem a sua razão de ser. Então,
hoje, a gente, quando começa a estudar um pouco sobre a depressão e o suicídio, nós estamos diante de um processo, muitas vezes, emocional. A pessoa se envolve emocionalmente com o seu sofrimento e ele toma conta. Então, eu preciso buscar uma razão, eu preciso buscar um entendimento. Isso quer dizer, quando nós estamos diante de um temporal, diante de uma tempestade, nós precisamos nos proteger, nós precisamos nos abrigar, porque ela está passando. Não é? E aí muita gente não quer a tempestade, muita gente não quer o temporal, mas ele vai acontecer, porque faz parte do processo da vida, não é? Os sofrimentos e as dificuldades que nós vamos enfrentar. Nós não sabemos quais são as dificuldades, mas nós sabemos que nós vamos enfrentar. Então, quando ela estiver acontecendo, ela tem uma finalidade. Ela tem uma razão para acontecer. Por isso que a gente não pode só pensar no problema, mas no que ele está querendo nos ensinar. Porque toda a dificuldade, todo o sofrimento que nós passamos é uma oportunidade de aprendizado e mudança. Então, quando a gente encontra no capítulo da paciência no Evangelho, eles nos dizem que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, eu preciso ser extremamente racional numa hora dessa. Porque ele está falando de que dor? Não é? Quando o Espírito diz que a dor é uma bênção, todas as dores. Jefferson, meu filho está com câncer. Ai, Jefferson, não fala isso. Nós temos o Hospital do Câncer para crianças. Jefferson, meu filho desencarnou. Jefferson, é financeiro. Aí a gente começa a ver todas as dificuldades e sofrimentos se transformando em dor. Aí está no Evangelho dizendo o seguinte, a dor é uma bênção que Deus envia seu eleito. Quer dizer, aquele que está passando por aquele problema de dor precisava daquilo em sua vida. Aqui abre um ponto para as pessoas que vão questionar a doutrina espírita. Jefferson, será que eu precisava passar por essa pandemia? Sim, precisava. Jefferson, será que eu precisava passar por essa doença, por o desencarne de um ente querido, por uma crise financeira? Sim, precisava. Senão, você não teria passado. Esse é um ponto-chave para que a gente possa sair das nossas dificuldades. Eu sempre lembro que a maior dificuldade do viciado é admitir que ele é viciado. Porque ele fica tentando achar desculpas para dizer que não tem vício. Mas ele é viciado. Então, a mesma coisa somos nós. Nós procuramos achar desculpas para não enfrentar aquele problema ou para dizer que ele não é merecido, e aí a gente perde força para dizer, já que ele aconteceu, é para mim, me dê força para sair daqui. Esse é um ponto-chave para todos nós. Admitir que essa dificuldade é nossa, mas ela tem uma razão de ser. E essa razão é o nosso amadurecimento espiritual. Isso quer dizer, nos tornar pessoas melhores depois de enfrentar essas dificuldades que aparecem em nossas vidas. Isso quer dizer, depois que você passou por esse problema, você se tornou uma pessoa melhor? Você consegue se olhar e dizer, meu Deus, apesar de todos esses problemas, eu me tornei uma pessoa melhor. Porque Kardec nos lembra, num livro chamado Espiritismo na sua expressão mais simples, o espírita só é reconhecido se ele pode dizer hoje melhor do que ontem. Né? Então, o verdadeiro espírita, quando vai ter a percepção que o espiritismo fez uma mudança na sua vida diante daquela dificuldade. Então, diante de uma dificuldade sem o espiritismo, você entrava em desespero. Você não aceitava aquela dificuldade na sua vida. Você se revoltava. A partir do momento que você amadurece, as dificuldades continuam, mas você vai reagir de uma forma diferente. Porque se a gente parar para perceber, muitas vezes as nossas dificuldades, elas se repetem.
Não é? Você tem um problema de conflito, você vai ter um outro problema de saúde amanhã. Então, as dificuldades, elas sempre vão estar vindo. Agora, a partir do momento que eu for amadurecendo dentro da doutrina espírita, essas dificuldades eu já vou ultrapassando de uma forma melhor, sem revolta, sem desespero. Ele continua dizendo para a gente, né? Desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem as suas perfeições. Ele deve ser todo-poderoso, toda justiça, toda bondade, pois sem isso não seria Deus. Então, uma pergunta para vocês e para mim também, só como confirmar. Você acredita que Deus é bom e Deus é justo? Você acredita que existe uma força superior regendo a nossa Terra, regendo os planetas? Se você acredita de fato nisso, está tudo certo. Porque é um momento de transição. Ela não é um momento único e final. Porque quando você vê uma cirurgia acontecendo, e eles dizem isso no Evangelho, que a dor é como uma cirurgia dolorosa que nos cura. Então, ele está dizendo que os sofrimentos e as dificuldades é uma cirurgia dolorosa que os espíritos precisam passar na Terra para se curarem. Então, de uma forma bem simples, Jefferson, tem tragédias da natureza, tudo certo? Já é certo em que sentido? Certo porque faz parte do amadurecimento dos espíritos que habitam a Terra passar por essas dificuldades para que possam amadurecer e aprender. Então, por mais que nos doa, por mais que nos sangre, por mais que nos decepcione, é isso que nós vamos passar. Porque se a gente fosse espíritos evoluídos ao ponto de não passar por essas dores, nós não estaríamos na Terra. Então, como nós somos espíritos endividados, nós precisamos saber que todos, aquela pessoa que tiver mais conhecimento, então a gente sempre vai estar percebendo as pessoas que estão mais equilibradas diante das dificuldades e aqueles que não têm equilíbrio nenhum. Então, a doutrina espírita não tira essas dificuldades, nos explica que é justa, agora vai nos fortalecer. Agora vai depender de cada um buscar essa força. Ele diz, e se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida, pois tem uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa, eis do que todos devem compenetrar-se. Isso aqui é muito importante para atendimento fraterno e para uma compreensão básica da doutrina espírita. Olha o que ele está dizendo. Deus é bom e Deus é justo e não age com parcialidade. A família tem 3 filhos. 2 nasceram perfeitamente fisicamente e um outro nasceu com necessidades especiais. Para muitas pessoas, Deus não foi justo com essa criança. Certo? Só que ele está dizendo o seguinte, Deus não age caprichosamente, nem com parcialidade. Quer dizer, esses 2 aqui vão nascer ricos, esses 2 aqui vão nascer pobres. Esses 2 aqui vão nascer na Europa, num país rico. Não tem isso. Caçar pela dificuldade que tem. Então ele diz, tem, pois, uma causa. Então tem uma causa por aquela criança nascer com síndrome de Down, tem uma causa por aquela pessoa não ter dinheiro, tem uma causa por uma pessoa ter um problema de sexualidade, e aí vai. Todas as dificuldades que nos levam à dor têm uma causa, e essa causa é justa. Isso quer dizer,
precisamos parar de reclamar. Porque você não precisa saber o que você fez de errado. Mas se você está passando por essa situação, algo de errado você fez. Então, se nós estamos enfrentando um problema de política, é porque nós, espíritos, temos problema com isso. Se nós estamos enfrentando uma pandemia de saúde pública, é porque nós temos problemas com isso. Então, mais uma vez, nós não podemos reclamar, nós não podemos nos desesperar, aceitar, que chama resignação, aceita a vontade de Deus, necessita passar por isso. Agora, eu preciso me fortalecer, mais uma vez lembrando, para passar da melhor forma por isso. Mas tem uma razão de ser e essa razão é justa. Para que a gente não fique se colocando numa posição de vítima. O espiritismo, de uma certa forma, acaba com o vitimismo. Então, uma pessoa foi traída, abandonada pelo marido. Nessa vida, a gente vai olhar e vai dizer, meu Deus, olha que injustiça. Porque a gente só está olhando a vida atual. Aquela pessoa que traiu, que abandonou, que errou, um dia vai sofrer as suas consequências. Mas aquele que sofreu a dor está tendo a oportunidade de se limpar de um passado. Então, seja uma criança com doenças, seja uma senhora com problema de separação, seja uma pessoa com crise financeira, ela precisava daquilo. E aí a gente vai entender que o nosso papel de espírita é auxiliar. Então, diante de pessoas que sofrem, nós temos como obrigação auxiliar essas pessoas. Mas nunca, nunca entrar na mente a ideia de achar que é uma injustiça. Aí não é um pensamento espírita. Certo? Neste mundo, por mais que faça, cada um tem sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e decepções. Então, aqui, o Espírito está dizendo para nós que não importa a pessoa que esteja na Terra, ele vai ter cota de sofrimento, cota de decepção, de trabalho e de miséria. Vai ter. Então, nós podemos olhar a pessoa mais feliz, ele vai ter sofrimentos. Então, quando ele está dizendo para a gente que todos que habitam a Terra vão ter dores, sofrimentos, trabalhos, decepções, não tem ninguém melhor do que ninguém. Só que o que a gente vai perceber é que as dificuldades é particular de cada espírito. Aquele espírito necessita de uma doença física. Aquele espírito necessita de uma doença física. Outro de uma crise material. Outro de uma crise de relacionamento. Mas precisa. Então, não tem ninguém na Terra, por mais que aparentemente seja um espírito extremamente evoluído, que ele não tem a sua cota de sofrimento. Então, você imagina uma pessoa muito boa que tem um filho. O filho pode desencarnar antes dele e ele vai ter que enfrentar essa dor. Talvez ele tenha uma doença e tenha que deixar os seus filhos. E gerar uma dor. Aqui é lembrar que no livro chamado Céu e Inferno, ele, quando vai falar lá sobre as leis divinas, né, a lei de justiça, ele deixa bem claro, aquele que deve mais, paga mais. Então, quanto mais a gente reclama dos nossos sofrimentos, quanto mais a gente diz, meu Deus, como eu sofro tanto, basicamente, você deve tanto. Ele diz, quem deve 4, paga 4. Quem deve 10, paga 10. Então, mais uma vez, ele reforça. Não adianta reclamar. Se você sofre, é porque a vontade de Deus está sendo
encaminhada para a sua vida. Mas Deus não é um senhor, como ele falou aqui, né? Que dá privilégios e ataques e sofrimentos aos outros. Nós somos responsáveis pela nossa própria colheita. Eles no Evangelho vai dizer, né? A quem culpar, senão a nós mesmos. Então, por mais que eu olhe uma vida só e eu não veja razões para esse sofrimento vem comigo por causa do meu comportamento espiritual, muitas vezes, em vidas passadas. Então, essa vontade de Deus está vinculada ao nosso comportamento evolutivo. Aí ele diz: assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades, iludem-se e enganam os que escutam. Ele está trazendo para a gente uma certeza que nós não podemos nos abandonar dela. Ele está dizendo o seguinte: se você pensar que a vida é única, você entra em desespero. Se você achar que você tem que ser feliz nessa vida, você entra em desespero se a vida não... Eu não posso gerar porque não sou dessa vida. Não sou dessa vida. Então, às vezes, nós temos os desejos de querer ser de tal forma ou de outra forma. Às vezes, a gente não é, porque a gente precisa lidar com essa dificuldade. Ponto. É isso que eu preciso passar. Então, mas, poxa, a vida está acabando, é uma vida só. Não, está errado. Não. Se eu acreditar que é uma vida só, eu entro em desespero. Por isso que no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo do jugo leve, ele diz o seguinte: todos os sofrimentos, não tira nenhum. Não importa o sofrimento que a pessoa estiver passando, só terão consolo na bondade e na justiça de Deus e na vida futura. Então, quando eu tenho na mente que Deus é bom e Deus é justo, quando eu tenho a certeza que a vida continua, eu vou me resignar diante da minha dor. Mas se eu não aceitar que Deus é bom e que Deus é justo, e eu não aceitar que tem vida futura, dificilmente eu saio daquele sofrimento. Eu posso tomar medicamento, eu posso tudo, mas o meu íntimo sempre vai estar me dizendo: eu perdi a minha vida. Eu tinha tudo aqui e perdi tudo. Não. Às vezes, você perder tudo e saber lidar com isso, você cresce, você avança, porque a vida continua. Ele diz: quando sofrer, né, pense em Jesus. Isso é muito importante, porque a gente está vendo muitas pessoas sofrendo e não estão vinculadas no Evangelho. Então, para nós espíritas, ele já deixou bem claro, não é? A Jesus, ao Evangelho. Aí ele diz: quando sofreres, pense em Jesus. Pense em Jesus. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e nada tinha que se penitenciar. Então, se Jesus sofreu mais do que qualquer um de vós, nós teríamos a necessidade de passar por isso. Então, eu preciso, para aceitar essa vontade de Deus, eu preciso estar vinculado a uma proteção espiritual. E a doutrina nos traz isso muito bem. Essa proteção divina, esse entendimento, essa energia salutar, essa possibilidade de usar a caridade para comigo e para com os outros. E para encerrar, eu gostaria de lembrar uma mensagem de Emmanuel, que ele nos diz o seguinte... Não, desculpa, é 7h30, né, que a gente começou. Faz assim, 7h30.
Vocês estão me ouvindo? Não estou ouvindo vocês. Então, ele está dizendo o seguinte para a gente. Que a vida, ela é bem difícil. Né? A vida é bem difícil. Se constitui de 1000 bagatelas, quer dizer, 1000 alfinetadas que nos ferem. Mas é necessário olhar para as bênçãos que nós recebemos. Então, quando eu vou amadurecendo, eu vou vencendo o meu orgulho e o meu egoísmo. Muitas vezes, nós temos muitas coisas para comemorar, mas a gente se apega àquele sofrimento que nos tortura a alma. Então, a gente olha para uma pessoa depressiva, muitas vezes a gente vê, ela está com depressão por determinado motivo, mas ela tem outras coisas para comemorar, mas ela só foca no seu sofrimento. Isso quer dizer, deixou ser dominada pelo seu sofrimento. É compreensível que uma pessoa caia, mas quanto mais maturidade, mais entendimento, ela se lembra. Mas se a gente, muitas vezes, nós temos mais razões para comemorar do que para se desesperar. Ele diz, o fardo, o sofrimento, parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. O que o Espírito está dizendo para a gente? Que quando você cai em sofrimento, você tem que olhar pelo lado espiritual. Aí é a nossa grande dificuldade, por ser espíritos imperfeitos e apegados à terra. Mas ele está deixando claramente para a gente, o fardo, a dificuldade, o sofrimento vai ser menor se eu buscar compreender o plano espiritual. E aí a doutrina espírita traz para a gente um largo conhecimento. Então não dá para eu sair do meu sofrimento apenas tomando passe. Nós espíritas temos que ter essa consciência. O convidado, a pessoa que está vindo, nem sempre vai ter. Ele está em angústia, ele está em sofrimento, ele vai acreditar muitas vezes que o passe é o que vai aliviar ele. Mas a gente tem que ter a consciência que é o entendimento desse processo de vida que vai me trazer a paz. Porque só a energia positiva, só os bons pensamentos são completamente dominados pelo sofrimento e angústia que nós não aceitamos. Então, para aceitar, precisa desse conhecimento. Emmanuel tem uma mensagem que ele diz o seguinte, é o famoso pelo amor ou pela dor. Olha o que o Emmanuel diz para a gente. Lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Basicamente, ele quer dizer que muitas vezes nós perdemos os bens materiais, para que a gente vá buscar a espiritualidade. Chegou uma pessoa com sofrimento na casa espírita. Foi crise financeira, foi perda de residência. Ele está dizendo aqui, essa pessoa que está chegando na casa espírita com esse sofrimento, foi a bondade de Deus, foi a vontade de Deus para que essa pessoa começasse a ter o entendimento do caminho espiritual. Ele diz, há épocas em que chegou uma pessoa com doença espírita, entendi o que o Emmanuel está dizendo, que há épocas que o corpo adoece para que o espírito que habita esse corpo comece a se curar. Muitas vezes podemos até nos revoltar, mas temos que entender que essa dor física, essa dor material, é o que ela precisa. É um medicamento amargo, mas necessário. Para que a gente se mantenha equilibrado. Porque tem muita gente que
trabalha com o sofrimento dos outros e diz, meu Deus, eu não aguento mais isso aqui. Né? Não, mas você tem que aguentar, porque está tudo certo. Está tudo no processo. Se você entrou para ajudar, ajude. Não questione muitas vezes. Ah, mas isso é errado, isso é injusto. Não, vamos buscar a saída. E a saída está sendo dita. Conhecimento espiritual, cura da alma. É isso que nós precisamos. E para encerrar, eu trago uma mensagem também do Emmanuel, que ele diz para a gente o seguinte. O pessimismo é uma espécie de taxa pesada e desnecessária sobre o zelo que a responsabilidade nos impõe, induzindo-nos à aflição inútil. Vamos com calma aqui. Você é espírita? Ai, passou do tempo. Era 40 minutos. Jefferson, pode continuar falando, a gente está te ouvindo. O Paulo colocou a tela dele para todo mundo aqui. Eu pensei que só tinha 40 minutos. Não, pode falar. Está liberado o teu microfone. Então, ele diz o seguinte, né? O pessimismo é uma espécie de taxa pesada e desnecessária sobre o zelo que a responsabilidade nos impõe, induzindo-nos à aflição inútil. O que ele está querendo dizer? O seguinte. Nós precisamos estar atentos, porque se eu tenho uma responsabilidade na minha vida, que é esse processo evolutivo, se eu começo a compreender que Deus é bom e que Deus é justo, que esse sofrimento tem uma causa e essa causa é justa, e essa causa foi provocada pelo meu comportamento espiritual, quando a gente começa a entender isso, a gente vai perceber que é um processo evolutivo. E tem pessoas sofrendo revoltadas. Então, eu passo por dificuldades. Tem hora que eu digo assim, poxa, mas tá difícil. Tá difícil, eu estou com medo da crise financeira. Não é? Eu tenho dinheiro para pagar, tenho conta para pagar, tenho tudo. E dificuldade de vender, né? No meu processo de trabalho. Então, eu estou com medo. Mas eu não questiono, tá tudo certo. Eu poderia estar revoltado contra Deus. Então, a vontade de Deus, nesse momento da minha vida, é ter essa dificuldade de sofrimento. Agora, se eu compreendo essa situação, ela não é uma aflição inútil. Uma aflição inútil é você reclamar. Reclamar não muda nada. Ela é sua. Não sei se ficou claro para todos. Pare de reclamar das suas dificuldades. Pare de reclamar das dificuldades de relacionamento. Pare de dificuldade de enfrentar outras pessoas. Está tudo certo. Você que precisa modificar, amadurecer para conviver com o que a vida apresentou para você. Jefferson, quando é que isso melhora? Quando nós melhoramos como pessoas. Cada vez que nós melhoramos como pessoas, a nossa vida vai melhorando. Ah, Jefferson, mas eu me tornei uma pessoa melhor e mesmo assim eu continuo sofrendo. Você tem um passado espiritual. Não é porque você achou que você melhorou agora que você limpou todo o seu passado. Mas você melhorando, amadurecendo, o que vier, você vai lidar melhor. Por isso que a gente não pode desistir. Mais uma vez, caminhando para o encerramento, no livro do Espiritismo, na sua expressão mais simples, Kardec lembra, quanto mais dura, quanto mais dificuldade, quanto mais sofrimento, mais mérito. A tempestade que eu falei, então, tendo caridade, tendo amor, tendo humildade, mas principalmente tendo conhecimento da doutrina espírita para a gente não recuar. Porque o conhecimento espírita vai nos fortalecendo para que a gente possa caminhar na Terra, suportando as dificuldades que vêm na nossa vida, que são a vontade de Deus, mas que a gente possa sair daqui melhor do que nós chegamos. Então, essa era a mensagem que eu gostaria de trazer para todos nós, que a gente possa refletir bastante. Desculpe alguma coisa,
sobre esse momento que a gente teve, se eu li rápido, se eu falei rápido, porque é uma dificuldade, uma ferramenta nova, mas eu fiz com muito amor e muito carinho para todos nós, e que, mais uma vez, parabenizo a casa por mais um aniversário. Um beijo e um abraço a todos. Então, Jefferson, agradecemos a tua presença, pedimos que fique mais alguns instantes, porque a gente só vai agora, na sequência, partir para a parte da vibração e passes agora de maneira diferenciada, né? Porque todo mundo é acostumado a escutar a palestra e assistir a palestra e depois, na sequência, tomar o passe. Então, esse passe vai ser virtual, à distância, através de uma vibração da nossa irmã Michele, que vai falar na sequência. Isso, a gente sempre, os que já estão aqui vindo conosco, normalmente deixam já um copo d'água, uma jarra d'água do lado, porque seria quase o habitual, né, de quando se faz um evangelho no lar, ou mesmo quando está na casa espírita, né, as pessoas costumam lá tomar água fluidificada, então a gente sabe que para o espírito não tem distância para fluidificar a água, né. Então a gente agradece a tua explanação, eu acho que realmente vem de encontro às nossas necessidades atuais. E aí, nesse momento, então, a gente pede a todos que se preparem para esse momento de irradiação, que mentalize junto com a voz, com as palavras da nossa irmã Michele, e que procure, então, estar estendendo esses pensamentos, esses sentimentos aos seus familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, entes queridos que já partiram, ao nosso município, ao nosso estado, à nossa nação e ao planeta Terra de maneira geral. A gente acredita que nós não estamos lá na casa física, mas os nossos mentores, os nossos guias, os nossos protetores, eles estão conosco. Certamente estão passando um pouquinho de trabalho agora, que a gente sabe que esse trabalho de socorro espiritual a essas vítimas do Covid-19, ela cria um trânsito muito intenso, né, de retorno à parte espiritual, mas as nossas preces também podem estar ajudando nesse momento esse trabalho das equipes espirituais. Então, mais uma vez, agradecemos ao Jefferson suas palavras e no momento, então, que a Michele concluir as suas radiação, a sua vibração, fica encerrados os nossos trabalhos da noite de hoje. Então, fica o meu boa noite a todos, obrigado pelos que nos prestigiaram e que a gente siga adiante, teremos outras palestras e acho que durante algum tempo ainda seguiremos nesse formato em função das necessidades atuais. Obrigado, Jefferson, obrigado a todos e vamos ao momento da irradiação. Gostaria de pedir a todos que fechem os olhos para a gente poder começar esse momento. Eu gostaria de pedir auxílio da espiritualidade superior para que ela possa nos amparar e acolher as nossas orações e os nossos pedidos, que todos possam imaginar uma luz verde no seu coração, que a luz verde é a luz de cura, a luz da saúde, que ela possa crescer dentro de cada um de nós, se espalhando na nossa casa, pelas pessoas que convivem com a gente, por mais que estejamos num momento de isolamento social, que nós possamos enviar essa energia para todas as pessoas da nossa família, para as pessoas que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, e que nós possamos sentir um calor, uma energia positiva nos envolvendo e que essa energia possa aumentar cada vez mais, crescendo, ampliando, somando com a energia de todos os que estão nesse grupo, acompanhando a palestra de hoje, com todas as outras pessoas que ao redor do mundo inteiro estão fazendo suas orações, seus pedidos, para que nós possamos compreender o momento atual e também auxiliar a espiritualidade superior nesse momento, fortalecendo o pensamento positivo, as boas vibrações, para transformar a energia do nosso planeta Terra mais leve, fazendo com que ele possa se recuperar e se regenerar muito mais rápido, tendo todo o amor necessário pelos animais, pelos seres da natureza e também pelos nossos irmãos, independente do que nós possamos pensar sobre eles, que nós possamos sempre irradiar
energias positivas, vibrações de amor, e que essa energia, ao ser dividida, o amor, ele multiplica. Que nós possamos sempre multiplicar o nosso amor. Com isso, nós agradecemos a espiritualidade superior por mais essa noite de estudos, pela possibilidade de crescer e de nos melhorarmos a cada dia mais, pelos ensinamentos que nos mostram que o amor é a base de tudo, auxiliar os irmãos, para que nós possamos chegar cada vez mais longe. Então, nós agradecemos a presença de todos, o auxílio dos seres do mundo espiritual, o auxílio e o amparo dos anjos de guarda e dos mentores de cada um presentes, os mentores da nossa casa também, que nesse momento estão se dividindo e auxiliando, atendendo a todos em suas casas, e que nós possamos fornecer aos nossos familiares a água fluidificada e que tenhamos uma boa semana e até a próxima terça-feira.